Jerusalém, ano 44 depois de Cristo. O ar estava denso com o aroma do cordeiro assado e das especiarias que enchiam os pátios do templo. Dezenas de milhares de judeus haviam convergido para a Cidade Santa para celebrar a Páscoa, a festa mais sagrada do calendário judaico. Peregrinos vindos de toda a Judéia, da Galileia, da Síria e até mesmo de terras distantes além do Eufrates, caminhavam pelas ruas estreitas carregando seus sacrifícios e cantando salmos ancestrais. Ninguém poderia imaginar que, em questão de horas, um único gesto obsceno de um soldado romano transformaria aquela celebração religiosa em um dos massacres mais brutais e absurdos da história antiga. Um momento que começaria com o som de um peido e terminaria com o silêncio da morte pairando sobre 10.000 corpos. Antes de continuar com essa bizarrice histórica, já dá aquela força. Clica no like, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Se você clicou aqui no vídeo, é porque curte histórias insanas como essa, né? Então não perde a chance de acompanhar as próximas. O tio aqui agradece. Agora vamos voltar para essa maluquice. O historiador Flávio Josefo, testemunha ocular daqueles tempos turbulentos, registraria anos mais tarde. Começaram os problemas e a ruína dos judeus chegou. Mas Josefo jamais poderia prever que a faísca que incendiaria décadas de guerra e destruição seria algo tão prosaico quanto a flatulência maliciosa de um único homem. Para compreender como um peido pôde causar tamanha carnificina, precisamos mergulhar nas tensões que fervilhavam nas ruas de Jerusalém naqueles dias. A Judéia estava sob domínio romano há quase um século, desde que Pompeu conquistou a cidade em 63 a.C. Os judeus suportavam a ocupação com crescente revolta, especialmente durante suas festividades religiosas, quando a presença dos soldados gentios profanava seus lugares mais sagrados. O procurador romano Cumano governava a região com mão de ferro. Ele sabia que os grandes festivais judaicos eram momentos de extrema volatilidade. Milhares de peregrinos fervorosos se aglomeravam nos espaços apertados do templo, suas emoções religiosas exacerbadas pela proximidade do lugar que consideravam a própria morada de Deus na terra. Por isso, Cumano sempre mantinha uma coorte completa de soldados romanos posicionada estrategicamente nos claustros que circundavam o templo. Era uma presença ameaçadora e deliberadamente provocativa. Os soldados romanos, com suas armaduras reluzentes e seus escudos vermelhos, representavam tudo o que os judeus desprezavam: a dominação estrangeira, a idolatria, a profanação de seu espaço sagrado. Mas era uma medida considerada necessária pelas autoridades romanas para prevenir qualquer inovação que a multidão reunida pudesse tentar fazer. Naquela Páscoa específica do ano 44, a tensão era particularmente palpável. Herodes Agripa Pelo havia morrido recentemente, deixando um vácuo de poder que aumentava a incerteza política. Os judeus se sentiam mais vulneráveis, mais expostos ao capricho direto dos administradores romanos. Rumores de novos impostos e novas restrições religiosas circulavam pelos mercados e sinagogas, alimentando um ressentimento que crescia como um câncer no coração da nação. Flávio Josefo nos transporta para aquela manhã fatídica com detalhes que fazem a pele arrepiar. Ele era um jovem aristocrata judeu na época, descendente de uma linhagem sacerdotal que remontava aos Asmoneus. Nascido apenas 7 anos antes daqueles eventos, Josefo cresceria ouvindo os relatos traumáticos de sobreviventes, absorvendo cada detalhe da tragédia que definiria o destino de seu povo. O soldado romano permanece anônimo na história. Josefo não registrou seu nome.
Talvez porque considerasse o homem indigno de ser lembrado pela posteridade, ou talvez porque sua identidade individual fosse menos importante que o sistema de opressão que ele representava. Sabemos apenas que era um legionário comum, provavelmente veterano das campanhas na Germânia ou na Bretanha, acostumado a ver os povos conquistados como inferiores e dignos apenas de desprezo. Os soldados romanos daquela época eram homens endurecidos por anos de campanha militar, recrutados principalmente entre as classes baixas de Roma e das províncias. Eles viam o serviço militar como uma oportunidade de ascensão social e enriquecimento. Servir na Judéia não era considerado uma designação prestigiosa. A região era vista como um posto avançado problemático, cheio de fanáticos religiosos impossíveis de governar. Estes soldados desenvolviam um profundo desprezo pelos costumes judaicos. A recusa dos judeus em adorar os deuses romanos, sua insistência na circuncisão, suas leis alimentares complexas, tudo isso parecia ridículo e pretensioso aos olhos dos legionários. Piadas cruéis sobre os supersticiosos judeus eram moeda corrente nos acampamentos romanos. Cumano, o procurador, era um homem típico da administração imperial romana. Nomeado diretamente pelo imperador Cláudio, ele via a Judéia principalmente como uma oportunidade de enriquecimento pessoal. Os procuradores tinham a responsabilidade de manter a paz e coletar impostos, mas poucos se preocupavam genuinamente com o bem-estar das populações locais. Cumano era conhecido por sua dureza e sua tendência a responder a qualquer distúrbio com força desproporcionada. A multidão judaica reunida naquele dia representava a diversidade extraordinária do judaísmo do primeiro século. Havia fariseus rigorosos na observância da lei, saduceus aristocratas, colaboradores do poder romano, essênios ascetas vindos do deserto, zelotes revolucionários que sonhavam com a expulsão dos ocupantes. Havia mercadores prósperos de Alexandria, pastores simples da Galileia, artesãos de Damasco, escribas eruditos de Babilônia. Todos eles compartilhavam uma fé comum e uma esperança messiânica crescente. Os textos proféticos falavam de um tempo em que Deus interviria na história para restaurar a independência de Israel. Muitos acreditavam que esse tempo estava próximo, que os sinais dos tempos indicavam a iminência da redenção divina. Essa expectativa apocalíptica tornava qualquer ofensa aos seus costumes religiosos ainda mais intolerável. O relato de Joséfo é cristalino em sua descrição do momento que mudaria tudo. Durante o auge da celebração pascal, quando os pátios do templo fervilhavam com dezenas de milhares de peregrinos, um dos soldados romanos postados nos claustros decidiu fazer sua própria e perversa contribuição às festividades. Com gestos deliberados e teatrais, o soldado puxou para trás sua vestimenta. A multidão judaica observava, inicialmente confusa com o que estava acontecendo. Então, curvando-se de maneira indecente, o romano virou suas nádegas para os judeus. O que aconteceu a seguir foi descrito por Joséfo com a descrição típica dos historiadores antigos. O soldado falou tais palavras como se poderia esperar de tal postura. Não é difícil imaginar a cena. O soldado, talvez embriagado ou simplesmente movido por malícia antissemita, decidiu falar através de seu ânus, produzindo sonoros peidos direcionados à multidão judaica enquanto proferirá insultos obscenos. Para um observador moderno, poderia parecer uma travessura juvenil grosseira. Mas no contexto religioso e cultural da Jerusalém do século I, foi percebido como a profanação mais ultrajante imaginável. Os judeus tinham uma sensibilidade religiosa extrema em relação à pureza do templo. Qualquer ato que pudesse contaminar o espaço sagrado era visto como uma blasfêmia que clamava ao céu por vingança.
O gesto do soldado não era apenas uma grosseria, era uma declaração deliberada de desprezo por tudo o que os judeus consideravam mais sagrado. A reação foi instantânea e explosiva. Joséfo registra que toda a multidão se indignou e clamou a Cumano para que punisse o soldado. Dezenas de milhares de vozes se ergueram simultaneamente em protesto. O som deve ter sido ensurdecedor, ecoando pelas pedras antigas do templo, como o rugido de um mar enfurecido. Mas nem toda a multidão estava disposta a contentar-se apenas com protestos. Joséfo observa que a parte mais impulsiva dos jovens e aqueles que eram naturalmente mais turbulentos começaram a lutar. Pedras apareceram como que do nada, nas mãos da multidão enfurecida. Os projéteis voaram em direção aos soldados romanos, que subitamente se viram sob ataque no coração da cidade que ocupavam. O que havia começado como um gesto de desprezo individual, rapidamente se transformou em uma revolta popular. A fúria acumulada de décadas de opressão encontrou sua válvula de escape naquele momento singular. Um peido havia deflagrado a tempestade. Cumano, observando a situação de uma posição elevada, percebeu imediatamente a gravidade do momento. Ele sabia que revoltas judaicas tinham o potencial de se espalhar como incêndio por toda a região. Sua resposta seria rápida, brutal e completamente desproporcionada. A decisão fatal de Cumano selaria o destino de milhares. Em vez de punir o soldado ofensor e tentar acalmar os ânimos, como um administrador mais sábio poderia ter feito, o procurador romano interpretou os protestos judaicos como sedição que precisava ser esmagada com força militar máxima. Joséfo registra com precisão clínica os momentos seguintes. Cumano temeu que todo o povo fizesse um assalto contra ele e enviou para chamar mais homens. A decisão de escalar a violência em vez de buscar uma solução diplomática revelava tanto a mentalidade militar romana quanto a profunda incompreensão cultural que caracterizava a ocupação. Os reforços chegaram em grande número. Coortes inteiras de legionários marcharam através das ruas estreitas de Jerusalém, suas sandálias de ferro ecoando sinistras contra as pedras antigas. O barulho metálico de armaduras e armas se misturava com os gritos crescentes da multidão cada vez mais aterrorizada. Quando esses reforços chegaram em grandes números nos claustros, a dinâmica da situação mudou radicalmente. O que havia começado como um confronto localizado entre manifestantes e uma guarnição de soldados se transformou em uma operação militar de grande escala contra uma população civil desarmada. A presença massiva de soldados romanos armados até os dentes causou pânico generalizado. Joséfo descreve como os judeus caíram em grande consternação. A multidão, que momentos antes bradava por justiça, agora percebia que estava face a face com a possibilidade de massacre em massa. A próxima frase do relato de Joséfo é carregada de tragédia iminente. Sendo expulsos do templo, correram para a cidade. O que se seguiu foi uma das cenas mais horríveis da história antiga. Dezenas de milhares de pessoas desesperadas tentando simultaneamente escapar através de passagens estreitas e portões limitados. A arquitetura de Jerusalém se tornou uma armadilha mortal. A cidade antiga não havia sido projetada para acomodar movimento de massas de tal magnitude. As ruas eram estreitas, os portões poucos. As passagens entre o complexo do templo e a cidade baixa eram gargalos naturais que se transformaram em pontos de estrangulamento letais. A violência com que eles se aglomeraram para sair foi tão grande, continua Joséfo, que eles pisotearam uns aos outros e se esmagaram mutuamente. A física brutal da multidão em pânico entrou em ação. Pessoas caíam e eram imediatamente pisoteadas por centenas de pés desesperados. Ossos se quebravam, costelas se estilhaçavam,
Crânios se rachavam sob o peso de corpos humanos comprimidos além de qualquer limite de resistência. O historiador judeu, escrevendo décadas depois, ainda conseguia capturar a horror daqueles momentos. 10.000 deles foram mortos. 10.000 vidas humanas extintas em questão de horas, todas por causa de um gesto obsceno que durou alguns segundos. O número é assombroso em sua brutalidade: 10.000 mortos. Para colocar isso em perspectiva, era como se toda a população de uma cidade média da época fosse eliminada em uma única tarde. Mas por trás da estatística fria estavam dramas humanos individuais de proporções épicas. Joséfo adiciona um detalhe que torna a tragédia ainda mais pungente, de modo que esta festa se tornou causa de luto para toda a nação e toda a família lamentava. O Festival da Páscoa, que deveria celebrar a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, se transformou em uma data de luto nacional que seria lembrada por gerações. Imagine as cenas que se desenrolaram naquela tarde terrível. Famílias inteiras que haviam viajado centenas de quilômetros para participar da celebração mais importante do ano foram separadas para sempre no caos do pânico. Pais perderam filhos no meio da multidão desesperada. Mães foram separadas de bebês. Idosos que haviam feito talvez sua última peregrinação a Jerusalém morreram pisoteados nos próprios pátios do templo que veneravam. A própria natureza da tragédia adicionava uma camada extra de horror. Estes não eram soldados mortos em batalha ou vítimas de uma catástrofe natural. Eram peregrinos devotos, pessoas que haviam deixado suas casas e ocupações para cumprir um dever religioso sagrado. Muitos provavelmente haviam economizado durante anos para custear a viagem a Jerusalém. Os corpos se amontoaram nos portões da cidade como madeira flutuante após uma enchente. Joséfo observa com tristeza que muitos não puderam ser identificados por seus parentes devido ao cuidado de seu funeral. A confusão era tanta que famílias inteiras podem ter perecido sem que ninguém soubesse exatamente o que havia acontecido com elas. O trauma psicológico para os sobreviventes deve ter sido incalculável. Testemunhar 10.000 pessoas sendo esmagadas até a morte em questão de horas deixaria cicatrizes mentais que durariam toda uma vida. Muitos dos que conseguiram escapar provavelmente desenvolveram o que hoje chamaríamos de transtorno de estresse pós-traumático. A notícia da tragédia se espalhou por toda a região com a velocidade de um incêndio. Caravanas de comerciantes levaram os relatos horríveis para as comunidades judaicas espalhadas pelo Império Romano. Sinagogas de Alexandria, a Babilônia, ecoaram com lamentos pelos mortos de Jerusalém. O impacto econômico também foi devastador. Muitas das vítimas eram chefes de família, artesãos especializados, comerciantes prósperos. Suas mortes deixaram viúvas desamparadas, filhos órfãos, negócios em ruínas. Comunidades inteiras perderam seus líderes religiosos e civis. Mais profundamente, o massacre representou um ponto de inflexão psicológico na relação entre judeus e romanos. A ilusão de que a ocupação romana poderia ser tolerável foi completamente destruída. Uma geração inteira de judeus cresceu ouvindo os relatos daquela tragédia, alimentando um ódio que eventualmente explodiria na grande revolta de 66-73 d.C. O peido que matou 10.000 pessoas não foi apenas uma tragédia isolada, mas o primeiro dominó em uma cadeia de eventos que culminaria na destruição total de Jerusalém e na dispersão do povo judeu pelo mundo. Joséfo, escrevendo sua Guerra dos Judeus décadas depois, identificou claramente este momento como o início das perturbações que levariam à ruína de sua nação. As sementes da revolta que explodiria 22 anos depois foram plantadas naquele dia terrível de 44 d.C.
Uma geração inteira de jovens judeus cresceu ouvindo os relatos traumáticos do massacre pascal, desenvolvendo um ódio visceral pela ocupação romana que nenhuma medida diplomática poderia mais amenizar. A brutalidade desproporcional da resposta romana revelou a verdadeira natureza de seu domínio sobre a Judéia. Não havia mais ilusões sobre a possibilidade de coexistência pacífica. O império, que se orgulhava de sua justiça e ordem, havia mostrado que estava disposto a massacrar milhares de civis desarmados por causa de um protesto contra um gesto obsceno. Cumano, o procurador responsável pela escalada fatal, continuaria governando por mais alguns anos, mas sua administração seria marcada por uma série crescente de confrontos violentos. A confiança entre governantes e governados estava irremediavelmente quebrada. Cada nova provocação romana seria vista através das lentes do massacre de 44. Cada protesto judaico seria interpretado como sedição incipiente. O relato de Joséfo sobre estes eventos eventualmente chegaria às mãos de historiadores romanos como Tácito, que também registraram a crescente turbulência na Judéia. Mas para os romanos, estas eram apenas mais algumas revoltas em uma província problemática. Eles nunca compreenderam completamente como um momento de grosseria soldadesca havia desencadeado décadas de guerra brutal. A tragédia também teve um impacto profundo no desenvolvimento do pensamento judaico. Os rabinos que sobreviveram à destruição posterior de Jerusalém refletiriam longamente sobre os sinais que haviam precedido a catástrofe nacional. O massacre de 44 seria lembrado como um dos momentos em que Deus havia tentado advertir seu povo sobre os tempos terríveis que estavam por vir. Para os primeiros cristãos, muitos dos quais eram judeus que haviam testemunhado ou ouvido sobre o massacre, os eventos serviram como confirmação das profecias apocalípticas de Jesus sobre a destruição vindoura de Jerusalém. O próprio Jesus havia predito que o templo seria destruído e que tempos de grande tribulação viriam sobre a nação judaica. Ironicamente, o soldado romano, cujo peido desencadeou toda esta cadeia de tragédias, permaneceu completamente anônimo na história. Sua identidade se perdeu nas brumas do tempo, mas as consequências de seu gesto tolo ecoaram através dos séculos. É uma das ironias mais amargos da história, um momento de grosseria juvenil que alterou o curso da civilização ocidental. O massacre também serviu como um lembrete brutal sobre o poder das multidões e a fragilidade da vida humana em situações de pânico. Estudos modernos sobre dinâmicas de multidão confirmam que as condições presentes em Jerusalém, naquele dia, grande número de pessoas em espaços confinados, múltiplas saídas inadequadas, uma fonte de pânico súbito, são a receita perfeita para tragédias de pisoteamento em massa. A história nos ensina que os momentos mais triviais podem ter as consequências mais monumentais. Um peido mal intencionado de alguns segundos resultou em 10.000 mortes imediatas e, eventualmente, na destruição de uma civilização milenar. É uma lição sobre como pequenos atos de crueldade e desrespeito podem desencadear forças históricas incontroláveis. Hoje, quando visitamos as ruínas arqueológicas de Jerusalém antiga ou contemplamos o Arco de Tito em Roma, que comemora a destruição do templo, devemos nos lembrar de que tudo começou com um soldado que achou engraçado peidar na direção de uma multidão religiosa. A história, como nos mostra este episódio extraordinário, às vezes gira em torno dos momentos mais absurdos e aparentemente insignificantes. E aí, de onde vocês estão assistindo? Comentem qual foi o momento da história que mais os chocou. Se vocês curtiram descobrir como um simples peido mudou o rumo de toda uma civilização, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais histórias reais que parecem ficção. Te espero nos próximos vídeos. Até lá!